boa noite. Iniciamos mais uma edição de Dimensão Total na TV. O nosso programa tem a produção do querido jornalista Ronald Machado. O telespectador pode encaminhar sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 889-9925-1122. Assistir os programas anteriores e até mesmo assistir ao vivo pelo meu portal na internet, portal@arrudabastos.com.br. No programa de hoje, contamos aqui com a volta, com o retorno do Dr. Manuel Fonseca, ele médico sanitarista, ex-secretário de Saúde de Fortaleza, professor, escritor, poeta e compositor. Vai falar da 12ª Bienal Internacional do Livro no Ceará, ele que lançou o seu livro na Bienal e participou de diversos outros eventos e de outros lançamentos. Contamos aqui também com o professor, médico psiquiatra, antropólogo, escritor, poeta, Dr. Mourão Cavalcante, que esteve conosco na semana passada e retorna nesta semana. Avisando os amigos do professor Djalma Pinto que ele ainda está na Europa lançando o seu livro, mas semana que vem ele deve estar aqui presente no nosso programa. Bom, temos vários temas de hoje, mas vamos começar logo com a Bienal do Livro, para não esquecer. Doutor Fonseca, como é que foi essa Bienal do Livro Internacional aqui do Ceará? A Bienal foi um grande evento aqui do Ceará, né, do ponto de vista cultural. Né? Tinha escritores do país inteiro, alguns escritores estrangeiros, tinha muitos estudantes, né? Tinha inclusive credenciamento de colégios para assistir a Bienal. Alguns debates muito interessantes, Kollontai, tem Márcia Tilbury, né? Como conversar com um fascista. Teve o lançamento que você participou da 100 anos da Revolução Russa. Sim, né? 100 anos da Revolução Russa, com uma das autoras, a Ana Prestes, ela que é mestre e doutora em assistência social e a coautora do livro, e foi muito concorrido o lançamento do livro. Eu comprei, inclusive, um livro muito bom, já li, muito interessante. Pois é, e teve mais contação de história, teve maracatu, e teve uma praça interessantíssima, que é a Praça do Cordel. Era uma das praças mais visitadas, né? Os cordelistas tiveram muita atuantes, o Clevson e Rochinol de Rinaré, que era a liderança nessa área, né? Então foi muito concorrido, tem cordéis para vender de todo tipo, né? Então foi também um momento importante, talvez até da reabilitação do cordel no estado do Ceará. Claro que Rio Grande do Norte é o berço maior, né? Tem a Paraíba, tem Pernambuco, mas o Ceará também se destaca como um grande celeiro de cordelistas, e lá eles se expressaram bastante. Doutor Mourão Cavalcante, um evento como esse da Bienal do Livro é importante, né, aqui para a nossa cidade, para o nosso estado? Não deixa de ser, porque realmente mobiliza muita gente, muitos atores e autores, né? E também a presença jovem, através do estímulo à participação de estudantes que podem ter contato. E a discutir essa abertura, né? Não se fala só do livro. O Fonseca aí falou até de maracatu, de cordel, que durante muito tempo foi considerado como uma espécie de uma subliteratura, não é? E não sei se tinha também quadrinhos, desenhos animados, e muitas vezes até a presença de vídeos e discos, enfim. Eu diria que foi muito mais uma Bienal da cultura do que propriamente do livro, né? Nesse sentido, isto pode ser uma crítica ou pode ser uma adaptação à nossa realidade. Muitas vezes o caminho de chegar ao livro é através, não é, dessas possibilidades.
A pessoa que compra um livro, porque é um livro de receitas, eu estou falando especificamente de uma pessoa que foi à Bienal, e ela comprou um livro de receitas da vovó. Ela andou folheando e descobriu realmente receitas que eram do tempo da avó dela, e que ela disse, mas que maravilha, que maravilha, né? Como diz o francês lá da cozinha, da gastronomia, eu ter essas receitas. Então é um livro que ela começa a ter curiosidade, ela vai ler, vai tentar aplicar, daqui a pouco ela pega outro, depois ela vai ver que a gastronomia se inscreve na cultura, ela vai... Então, há muitas portas de entrada. E o importante é a presença do jovem estimulado, não só a ler, mas também a produzir, a escrever, que aconteceram oficinas de como, não é, trabalhar textos, de como ser romancista, como ser escritor. Acho que o balanço geral é positivo. Tem uma coisa que eu não entendi, a entrada era grátis, né? Mas o estacionamento era 15 pau. 15 reais. Quer dizer, como é isso, né? E esses 15 reais vão para quem? Para quem arrendou o estacionamento? É uma como boa é pergunta. isso? Provavelmente sim, mas é uma boa pergunta, porque era uma taxa única de 15 reais, que você inclusive pagava no próprio stand. Lá quando você entrava na feira, eu fui alguns dias e super lotado, tanto o estacionamento coberto como o estacionamento descoberto, né? Eu não fui porque é um lugar de muita gente, muito aglomerado, e eu tenho recomendação médica de não poder andar por razões imunológicas, né? E também porque estava convalescente de uma outra intervenção. Mas bem que eu gostaria de ter cubado, né? De ter dado uma olhada geral, e com certeza eu teria trazido uma mochila ou um bornal cheio de livros. É interessante. Fonseca parece que trouxe, aí ele só trouxe 2, interessante, mas os outros ficaram em casa. Doutor Mourão, que realmente os jovens saiam de lá carregados de livros. Logo, existiam livros a 10 reais. Os livros realmente eram, os preços não eram essa caros, é outra né? crítica que fazem, mas é uma coisa assim meio que, na realidade, muitas distribuidoras ou mesmo livrarias aproveitam para desovar o estoque que estaria lá guardado e tal, e daí eles baixam o preço. Pode ser ruim, pode ser bom. É melhor que esteja na mão de alguém, né, do que nas prateleiras mofando, né? Tomara que leiam, né, que olhem, que procurem aprender alguma coisa. O livro fechado, ele não tem valor, não é? Uma outra coisa que chamou a atenção foi, no último dia, uma manifestação de professores da universidade, principalmente da UFC, capitaneada inclusive pelo próprio reitor, Henrique Campos, mas tinha outros professores, outros escritores, né? Uma manifestação a favor da ciência, né? Reclamando inclusive do corte de verbas, de recursos, dessa lei dos tetos, do governo Temer principalmente. Então, muitos professores nessa manifestação, que varreu praticamente todos os corredores e os andares do centro de eventos. Doutor Fonseca, o senhor estava lá na manifestação, né? Não, estava não. Não? Eu soube pela internet. Quem estava lá, minha cunhada Helena Serra Azul. Sim, a Helena estava. Estava junto lá do reitor do Henrique. Que era pela ciência e pela inovação tecnológica, né, para colocar a questão de mais verbas. Tem outros espaços interessantes, constituir o Cais Bar, né? Tem um canto lá que era o Cais Bar, né, que era a apresentação de jovens cantores, relembrando o Cais Bar ali da Praia de Iracema. Teve um espaço em homenagem ao Aldifax, né, por 3 dias, né, com as pinturas dele, ilustrações, pintura dele. Muito jovem comprando livro, literatura juvenil, né? Tem aquela literatura também desses jogos também, mas tinha literatura juvenil e algumas comprando livros interessantes, não da literatura juvenil, mas romances, né? E outros livros importantes. Miyakoto, né? Tinha livros dele lá,
E Ele muitos foi outros. anunciado, Mas parece que não veio. Né? O minha culpa parece que não veio. Mas é um grande acontecimento. O que difere é que aqui, geralmente, a Bienal é num lugar fechado, não é, e tal. E eu recordo, por exemplo, há uma Bienal do Livro muito importante, a de Porto Alegre. Ela é feita na rua, né? É uma grande praça que tem, inclusive é perto lá do Mercado Central, é bem no centro mesmo de Porto Alegre. Não sei se seria uma ideia aproveitar, fazer isso ali no centro da cidade, né? O povo teria mais gente, mais povo, que fica um negócio assim meio isolado, afastado. Para amenizar um pouco essa questão, existiram em praças bienais assim alternativas, inclusive na Praça do Ferreira, né? Eu cheguei a ver. Mas o ideal realmente é que, além de uma entrada franca, o estacionamento também fosse, e numa praça, numa rua, numa situação dessa forma. Bom, vai aqui os parabéns à Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, que coordenou o evento aqui, Secretaria também de Cultura do município de Fortaleza, e aos participantes e patrocinadores. Que é bem melhor do que um festival de forró, Pois é, isso aí não tenha dúvida. E eu observei muito os jovens, não só os estudantes que tinham saído ali da aula até uniformizados, mas durante o final de semana, do sábado e do domingo, né, em diversos horários. Aliás, a Bienal não teve horário de maior movimento, foi desde que abriu até a hora de fechar, desde o primeiro dia até o encerramento no domingo. Então, realmente um grande evento. Pena que o centro de eventos, aí vai uma crítica, não esteja tão conservado como deveria estar, principalmente na parte externa, na parte do paisagismo, né? Tem muitas queixas com relação à conservação, mas sem dúvida mostrou que é um grande equipamento, né, que pode ser bem utilizado em diversas áreas. Bom, ficando ainda aqui no Ceará, mudando um pouco de assunto, aliás, muito de assunto, semana passada nós falamos da violência aqui no nosso estado. E falamos das facções criminosas que estavam ordenando os atos de vandalismo, de crimes nos ônibus, dos carros das empresas públicas, e também até metralhando delegacias e etc. E o que saiu essa semana, como até um certo destaque, é que isso tudo foi amenizado, e aí eu queria a opinião aqui dos nossos debatedores, graças a um acordo que o governo fez com essas facções. Isso foi destaque num jornal aqui da nossa capital. O governador, inclusive, em um evento, no discurso, negou que isso tivesse existido, e muito pelo contrário. Ele disse, abre aspas, nós vamos colocar os bandidos para correr do Ceará. Doutor Mourão Cavalcante, isso eles desistiram? Teve algum acordo ou não? Não sei, porque essas informações, o que vazou, que teria sido a motivação, primeiro, por que foi feito isso? Primeiro, quem fez e por que fez? Se, num primeiro momento, houve um atordoamento de se identificar, depois a coisa ficou clara. Isso foi feito, né? Os autores dessa violência foram grupos ou facções que estão ligadas à questão do tráfico de drogas, do controle de determinadas áreas geográficas, bairros ou favelas da cidade. E o motivo teria sido a transferência de alguns presos para outros presídios, né? Parece que estava havendo um remanejamento
para poder desarticular essas facções. Só que eles tiveram tempo para se organizar e fazer isso. Então, o que se diz que o governo fez vista grossa é que teria parado essa iniciativa desse remanejamento e dessas transferências. Aí, então, eles recuaram nas manifestações. Sendo verdade ou não, o certo é que, aparentemente, o negócio está calmo. Foi por conta de um acordo ou é porque eles tiveram medo da repressão? Porque o governador disse, pode vir quente que eu estou fervendo. Foi, né? Verdade. E ele também usou uma expressão que não é original, é do capitão Gondim, né? Quando ele era candidato a governador do estado, ele disse, alô, alô, bandidagem do Ceará, eu, sendo eleito governador, dou 48 horas para vocês deixarem o território cearense. Agora vem o governador, o bravo governador Camilo, imitando o capitão Gondim, dizendo que quer livrar o Ceará dos bandidos e tudo. Então, irmão Fonseca, semana passada, o senhor não estava aqui, nós discutimos esse assunto no auge, exatamente daqueles ônibus incendiados, mais de 32 ônibus. O que o senhor pode nos falar dos ônibus e desse desfecho? Eu não participei do debate, Arruda, mas, quer dizer, também disseram que foi porque bloquearam os telefones, né, dentro dos presídios. A comunicação dos bandidos com os seus comparsas. Os comparsas ficariam bloqueados. E parece que não aconteceu, porque eles fizeram a ordem para... E esses bloqueadores não foram instalados ainda. Pois é. Mas há uma operação com uma certa frequência da polícia que invade o presídio, cada unidade daquela de reclusão, e faz uma operação pente fino, digamos, recolhendo tudo aquilo que seja proibido, né, de manter, tipo algum tipo de arma branca, ou esses instrumentos de comunicação, celular, laptop, sei lá o quê. O que fica é que, infelizmente, os bandidos estão ainda num poder paralelo, né? Sim. Porque eles conseguiram fazer uma destruição dessa, quer dizer, uma destruição que afeta os donos, os proprietários dos ônibus, não tem a menor dúvida, mas principalmente a população. Inclusive, um trocador foi queimado, né? Sim, foi gravemente, gravemente queimado, quer dizer, a população fica sem meio de transporte. Isso teve influência até na Bienal, né? A Bienal, foi durante a Bienal. Durante a Bienal houve uma redução significativa de visitantes nesse período dos incêndios dos ônibus. Isso causa um prejuízo cultural e econômico, né? E que essa questão da segurança precisa ser aprofundada. Nenhum governo conseguiu ainda dar um mote da alternativa correta. A droga é um instrumento da violência, é responsável pela quase mortandade de jovens de 25 a 35 anos. É a primeira causa de morte nesses jovens, homens, né? Por morte por arma de fogo, não é mais por faca. A faca era desavença, calcaia, que amarrava um para matar no outro dia. Mas era desavença, né? Essa é por causa do tráfico mesmo. O tráfico é responsável pela alta mortalidade de jovens de 25 a 35 anos. Né? Então, acho que precisa os governos, não só o estadual, mas os federal, ver uma coisa diferenciada do ponto de vista dos presídios, do ponto de vista da convivência. Eu estava discutindo isso com o professor, né? Sim. Que talvez o Ceará tenha se destacado do ponto de vista da educação, mas falta um conteúdo que é da cultura, da paz, né? Da cultura de paz e a cultura das relações entre as pessoas e da cidadania. Isso que na visão de Paulo Freire daria, né, uma consciência maior das pessoas, e não só a informação técnica, mas também a discussão cultural dessas relações que devem existir na sociedade. Bom, vamos terminar o primeiro bloco, voltamos já bem rápido. Aguarde um momento.
vamos apresentar a Dimensão Total na TV. Lembrando que a produção do programa é do jornalista Ronald Machado. Lembrando também que o telespectador pode encaminhar sua mensagem comentando o que estamos discutindo, sugerindo um tema ou fazendo algum elogio ou crítica. Anote aí, 99925-1122. Quero agradecer as centenas de mensagens que o nosso programa tem recebido todos os dias. Lembro que o programa está com quase 1 ano e meio no ar, agora de segunda a sexta, de 21 às 22 horas. O telespectador, se quiser rever um programa anterior, só acessar o nosso canal no YouTube, através do portal, clica no banner e você pode rever mais de, 80 programas que estão postados no nosso canal na internet. Dr. Manuel Fonseca, essa semana tivemos uma grande mobilização no Brasil, que foi a greve geral, que aconteceu agora na sexta-feira. Greve motivada pelas reformas, reforma da Previdência, reforma trabalhista, o projeto que virou lei da terceirização e toda essa situação que vive o Brasil. O que é que o senhor queria falar da mobilização para essa greve, do dia da greve e o que é que podemos esperar após essa greve da magnitude que foi? Lembrando que as pesquisas, inclusive uma que saiu agora essa semana, mostra o presidente Temer em queda livre. Pesquisa agora divulgada, o presidente Temer está chegando a 3, 4% de aprovação. E interessante um dado, 96% da população diz que ele está indo pelo lado errado. Doutor Fonseca. Arruda, a preparação da greve talvez seja uma das maiores mobilizações que aconteceram no Brasil depois da direta já. Né? E alguns elementos entraram nesse processo. O mais importante foi a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A conferência CNBB deu um pronunciamento dizendo que a igreja tinha que se colocar ao lado dos trabalhadores, né? Que as reformas previstas afetavam a vida dos trabalhadores e que convocava os cristãos para ter uma posição afirmativa. Isso levou a imediatamente uma dezena de bispos fazendo vídeos, né, de viva voz, inclusive na hora do sermão, convocando os cristãos para se engajarem na greve geral. Isso é um dado muito importante, porque a igreja tinha se mantido à parte sempre nesses movimentos, não como igreja, né? Talvez a presença do Papa Francisco nessas articulações deve ter sido muito importante, fundamentais. O Francisco, o Papa tem uma característica diferenciada, parecida com João 23, né, que é volta às origens do cristianismo, né, e se aprofunda no Novo Testamento, né, e nos ensinamentos do Cristo, o Messias, e menos no Antigo Testamento, né, das igrejas fundamentalistas. Então isso tem influenciado, eu considero que foi um reviver da teologia da libertação, né, que as comunidades eclesiais de base devem estar se mobilizando todinho em torno desse processo que aconteceu, né, e também do futuro. O segundo componente novo, que foram as igrejas evangélicas tradicionais, né, particularmente aquelas mais tradicionais, que eram os metodistas, né, os batistas, os presbiterianos, né, os luteranos e as chamadas igrejas congregacionais. Essas igrejas, a União das Igrejas Congregacionais, Arruda, ela tem sobre o seu guarda-chuva 500 igrejas, né, no Brasil todo. No Brasil e em vários países estrangeiros. Então, elas também se pronunciaram nesse processo de preparação da greve do dia 28. E o terceiro componente, Arruda, é que
Anteriormente, só as centrais sindicais convocavam para as greves. Sim. Agora foram os sindicatos. Sim. Né? Os sindicatos que fizeram assembleias, né? E decidiram por greve. Né? O sindicato dos professores, os sindicatos aeroviários, dos motoristas, os bancários, né? Vários sindicatos, até do Ministério do Trabalho, né? A Polícia Federal. Juízes, né? Juízes, a Polícia Federal. A Polícia Federal, que não está envolvido no Lava Jato, eu estive numa gráfica, Arruda, para fazer um cartazinho, né, que levei para a manifestação, e lá o cara disse, rapaz, eu vou fazer, mas eu tenho 10 faixas para fazer até amanhã. É da Polícia Federal. Né? Quer dizer, a Polícia Federal do Ceará apoiou a greve no dia 28. Isso significa que eu considero que o governo está insustentável, né? Com manifestação de milhares de pessoas, de várias categorias diferenciadas. Ele insiste em manter as reformas. Depois eu tenho uma ideia para a gente ficar assim, estarrecido. O relator do projeto da terceirização tem 16 empresas de terceirização. Quer dizer, esse cara vai fazer o que nesse relatório? Terceirizar. Né? Terceirizar tudo, né? Tirando todos os direitos trabalhistas, né? De grávidas, de férias, 13º, ampliando processo de não assinatura de carteira, de benefícios. Então vai ser um desastre para a classe trabalhadora, a terceirização e a reforma da Previdência. Então foi um movimento histórico semelhante ao movimento das diretas já. Doutor Cavalcante, o doutor Fonseca falou a respeito da preparação, a greve realmente teve muita adesão, o governo Temer tem essa aprovação bastante reduzida. O que esperar, doutor Mourão, daqui por diante? Bom, uma vez Manuel Bandeira estava muito mal, já que a gente estava falando de Bienal, citar um poeta. Manuel Bandeira estava muito mal, ele tinha problema no pulmão, ele tinha tuberculose. E ele foi ao médico, um pneumologista, e ele auscultou, diga 33, tussa, não sei o que e tal. E aí ele, quando terminou a consulta, isso é num poema, chama-se, se não me engano, Pneumotórax, é o nome da poesia. E depois que terminou a consulta, o médico foi explicar ao Manuel Bandeira, o senhor tem tem líquido na pleura, não sei o que, o senhor tem atelectasia, não sei o que, né, uns nomes médicos assim meio esquisitos eles. E aí, doutor, tem saída? Tem. Qual é? Dançar um tango argentino. Quer dizer, o Brasil está precisando dançar um tango argentino, porque da forma como isto está se encaminhando, eu tenho medo, porque nós estamos, parece, caminhando para uma confrontação. Né? Deu para nos apercebermos, não precisa ter muita conhecimento político, ciência política e tal, para ver o seguinte: depois da derrubada da Dilma, que ela foi afastada, fala-se em golpe. Golpe é quando se estanca um processo democrático de uma pessoa livremente escolhida e proclamada como vencedora, ela sai por subterfúgios, por arranjos legislativos, como foi. Não, a lei tal permite que, não sei o que, o Supremo diz, não, existe o impeachment, existe, e existe uma forma de procedimento. Nos perguntem que nós vamos dizer, tem que ter a votação não sei de quê, tem que ter a denúncia, aquilo tudo que nós vimos que foi, na realidade, uma grande armação. Porque aquilo foi preparado pela grande imprensa. Nos últimos 3 anos, quantas vezes o Lula foi capa da Veja e sempre de forma negativa? Aí aconteceu, né? Foi afastada, não houve resistência, foi afastada
e começou todo um processo de destruição. Só que veio também o que a gente chama em linguagem de interior, apaga. Apaga é, a pessoa faz a coisa que você pediu, aí ela volta para que você efetue o pagamento. Aquilo que foi acordado, aquilo que foi combinado. E o que foi combinado está muito claro. Primeiro, um ministro da Fazenda que faz o jogo dos grandes bancos internacionais. O Meirelles, ele não está defendendo o interesse do Brasil. Eu fiquei extremamente preocupado quando eu fui à agência do Banco do Brasil, onde eu tenho uma conta, e uma quantidade enorme de pessoas. E eu perguntei, encostei-me assim na funcionária, o que é isso? Ela disse, não, doutor, é porque foram fechadas 2 agências aqui próximas e o povo foi mandado para cá. Então, ele está querendo destruir o Banco do Brasil. Foram 400 agências que estão em processo de fechamento, sendo fechadas. Como é que se fecha um banco que está dando lucro e é a sustentação do país? Aí você vai lá atrás e vê um detalhe muito curioso. A Dilma queria diminuir o juro para poder fazer cair a inflação. Aí, qual era o instrumento que ela tinha? Chegar para os bancos e dizer, não, faça isso não, diminua o juro de vocês estão explorando muito. Não. Ela determina que as 2 instituições públicas do país, que são fortes, Banco do Brasil e Caixa Econômica, que diz, bom, nós vamos praticar, a partir de agora, juro mais baixo. Porque se nós praticarmos, os outros vão ter que vir. Ela fez isso, foi praticamente a sua sentença de morte. Porque uma semana depois saiu um artigo no jornal Folha de São Paulo, do vice-presidente da Associação Brasileira de Bancos, e diz que ela, mais ou menos isso, aquilo que ainda nós ainda tínhamos de possibilidade de negociação, acabou-se. E a partir daí foi detonado o processo. Então, aqueles que foram usados ao longo do processo e que não interessa mais, foram cuspidos. Eduardo Cunha é o maior símbolo disso. Ele foi usado e foi cuspido. Hoje ele está preso. Aquela outra moça, Janaína Pascoal, né, que era parecia a musa do impeachment, né? Desapareceu. Ela cumpriu a tarefa dela, agora vá para casa, está aqui seu dinheirinho, vá para casa. Vamos agora providenciar, fechar o Banco do Brasil, fechar a Caixa Econômica, entregarmos a Previdência à Previdência Privada. Houve um sindicato desses auditores fiscais que divulgou a agenda do tal ministro que cuida da Previdência. Na agenda dele, sabe com quem ele passou os últimos dias se encontrando? Com empresas de previdência privada, para acertar a reforma da Previdência. Fez a terceirização e, mais grave, está acabando com a Justiça do Trabalho. Sabe o que é, dentre outras coisas, que diz essa reforma da legislação do trabalho? Diz que eu sou o patrão, eu combino com vocês que vocês agora vão trabalhar, em vez de 8 horas, 10 horas. A lei diz 8. Mas nós combinamos e vocês assinaram, é 10 horas. Por quê? Porque eu vou chegar para vocês e dizer, ó, agora é 10 horas. E quem não quiser, saia. Isto terá mais valor do que a lei. Então, a nação começa a acordar. A gente começa a ouvir a voz rouca das ruas. Esse movimento tem que continuar. É aquilo que eu falei da vez passada, que eu gostei muito de uma frase que diz assim: país mudo não muda.
E a gente está começando a ver esse movimento. Um país que começa a falar e a dizer o que é que quer e o que não quer. Então, um país que é mudo, não muda. Nós queremos mudança, sim. Nós queremos reforma da Previdência, sim. Nós queremos reformas nas leis trabalhistas, tentando atualizar mais com o mundo atual, mas não destruí-las como esse governo, sem legitimidade, está fazendo. Isso é uma verdade interessante, doutor Mourão e doutor Fonseca e telespectadores, que também quando teve aquela votação na comissão da reforma trabalhista, quem foi o primeiro a visitar o presidente Temer? Paulo Scaff, presidente da poderosa Federação das Indústrias de São Paulo. Isso foi divulgado toda a imprensa com pompa. Olha, agora está resolvido o problema do Brasil. Nós vamos fazer reforma trabalhista. E aí o maior representante deste grupo foi lá para parabenizar e também receber os parabéns. Uma outra coisa interessante, eu só vejo as grandes empresas e os grandes empresários e o governo dizer que essa reforma é ótima para o trabalhador. E eu pergunto, será que todos os sindicatos, as centrais sindicais, a Igreja Evangélica Católica, as outras igrejas, centenas e centenas de estudiosos, de juízes, de professores, de médicos, de intelectuais, são todos de pouca inteligência e não vão aceitar uma reforma que é boa para o povo, que é benéfica para o povo? Só os grandes empresários e o governo que acha que é bom. Quer dizer, quem vai se beneficiar que é o trabalhador, não tem nenhuma entidade que os represente que defenda as tais reformas. Não é de se estranhar uma coisa dessa, doutor Fonseca? E tem umas coisas assim meio malucas. Por exemplo, quando você estimula a terceirização, você está estimulando a desorganização de todo o arcabouço do trabalho. Por exemplo, quem garante que uma empresa de terceirização vai recolher os impostos devidos? Como é que se vai fiscalizar isso? Não estou falando nem do lado dos trabalhadores, que esses não vão ver nem o cheiro. Eu estou falando do próprio governo. Porque hoje tem lá a empresa situada, tem o dono, tem os funcionários, tem tudo carimbado, fichado e tudo. E as terceirizadas, como é que vai ser? Abre aqui, fecha ali, abre acolá, bota um nome aqui, bota acolá, se associa, não sei o quê. E nessa desarrumação, o próprio fisco se perde. Então, é uma coisa muito atabalhoada, é feita a toque de caixas e só pode ser apaga. Apaga. Doutor Manuel Fonseca, para nós encerrarmos esse bloco, mudarmos de assunto no próximo, disso tudo que foi dito aqui, o que é que o senhor conclui? O governo Temer, ele quer enganar os bestas, né? É claro que ele está sabendo o que é que está fazendo, né? Ele está fazendo, entregando o que ele prometeu, né? É proteger o capital internacional, o capital financeiro, né? As grandes indústrias do petróleo internacionais. Então ele está entregando as coisas e usando o recurso público para dizer ao trabalhador: rapaz, eu estou fazendo uma coisa boa para tu vai se lascar, mas é bom para tu, rapaz. Né? Por que tu não me apoiou? Tu vai te lascar, mas tu deve me apoiar, rapaz, porque eu estou dizendo que a coisa é boa. É isso que ele está fazendo nas propagandas dele. Né? E o pior, será que ele teria direito de... Porque é uma proposta do governo, não é de Estado. Fazer propaganda, gastar dinheiro para defender uma ideia de um governo. Não é uma ideia do Estado. Isso, não é? Isso. Não tem nada a ver com o que é definido na Constituição como aquilo que se pode fazer publicidade. Doutor Fonseca, temos que terminar. Mais alguma coisa nesse bloco ou o senhor desenvolve no próximo? No próximo a gente vê. Pronto, então vamos agora lá um pequeno intervalo, o telespectador beber uma aguinha, ele já está preocupado. Temos certeza que o telespectador está fazendo as contas com quantos anos vai se aposentar. Aliás, dizem que aposentar com essa reforma passando, ninguém vai conseguir se aposentar, porque com essa jornada intermitente, com
com terceirização e com tudo, muitos poucos vão chegar aos 80 anos com o seu tempo de contribuição para receber uma aposentadoria integral. Mas voltamos já, é bem rápido. Voltamos a apresentar a Dimensão Total na TV. Lembro mais uma vez o WhatsApp do programa 999-2511-22, aqui é Fortaleza 85. Lembro também o portal, meu portal na internet, portal@arrudabaixo.com.br. No portal, o telespectador encontra os artigos, as crônicas do Dr. Manuel Fonseca. Dr. Mauro Cavalcante brevemente também vai começar a postar seus artigos e suas crônicas. Tem acesso ao meu blog, tem mais de 200 crônicas e outros artigos no meu blog na internet, e todas as últimas notícias, tanto do Brasil como do exterior, em absoluta primeira mão. Bom, vamos agora discutir dois assuntos para terminar esse bloco, que é o projeto de abuso de autoridade. Um projeto que dá uma polêmica, está dando uma polêmica enorme. Existem defensores de um lado e do outro. E eu acho que aí a razão não está em nenhum dos lados. Depois eu vou até falar aqui. Esse projeto de abuso de autoridade, ele teria como consequência a punição, né, de autoridades que extrapolassem as suas prerrogativas, né? Como muitos têm dito que está acontecendo aí nessa própria Operação Lava Jato, com condução coercitiva, com prisão de longa permanência, com inclusive acordos de delação premiada combinados antes da delação e outras coisas mais. Doutor Fonseca, projeto de abuso de autoridade, e nós estamos vivendo um período de abuso de autoridade? Estamos. Quem está dizendo isso não sou eu, nem os brasileiros. São os grandes juristas internacionais. O Cristiano Zanin teve a felicidade, o advogado Lula, sim, de levar essa questão para a ONU, né? E aí, então, a partir do que ele chama de lawfare, né, que é perseguir, a perseguição, coisa de guerra, né, a justiça de guerra. Então, vários juristas internacionais começaram a estudar esse processo do Lava Jato. Alguns deles levantam que o fato do juiz ser o acusador e o julgador, isso é contra completamente a questão da justiça, né? E tem mais um problema que ele levanta, esse jurista, que eu li um artigo dele muito, estou me lembrando o nome agora, é que se ele é o acusador, a defesa começa a ganhar alguma coisa, ele fica raivoso. Então passa a perseguir o réu, né, como se fosse uma coisa de vida e morte para ele. Ele tem que ganhar. Ele tem que provar que o argumento dele é o certo. É o certo. Então, esse é um dado que ele levanta. Outro dado que ele levanta é a questão das prisões, né, e das delações a partir das prisões. Que a pessoa está sob pressão, passou um ano preso, e aí o cara, tu fala, se tu não falar, né, tu vai ficar aí mofando, né? Então as pessoas começam a inventar coisas, né, para exatamente conseguir o benefício. A terceira questão que ele levanta é o problema das escutas clandestinas, inclusive umas atingindo a própria presidente da República, que são a questão de segurança nacional, né? Então são vários fatores, né, as prisões coercitivas, né, que as conduções coercitivas, né? Condução é preso, né, que ele vai preso, ele não pode ir para
com o carro dele. Ele vai com o carro da polícia. Tem que ir no camburão. No camburão. Então, e sem a pessoa ter sido chamada para depor. Sabe nem sem saber o que é. Então, a questão do projeto do Requião, que foi aprovado por unanimidade na Comissão de Justiça da Câmara, unanimidade, ele diz o seguinte: quando a autoridade abusa do seu poder, ele tem que ser julgado. Se ele cumprir a lei, não tem nenhum problema. Inclusive, ele disse que defende a Lava Jato, porque expôs a questão da relação promíscua entre o empresariado e o poder público. Mas só que as pessoas têm o direito da defesa, o direito contraditório, têm o direito às garantias. Então, qualquer autoridade, e não é só os juízes nem os promotores, é uma autoridade policial que chega, você está com quem está falando? A famosa carteirada. Carteirada, quer dizer, e gera outras coisas mais, a propina, o abuso da autoridade vai levar à corrupção, ou então a propina. Então, são todas as questões relacionadas com a autoridade que ele diz o seguinte: se a autoridade cumpre a lei, ele não vai ser pego pela essa lei do abuso da autoridade. Só aquelas que prevaricam. Só que aquelas que usam o cargo para criar constrangimento indevidos nas pessoas que são atingidas por ele. Então, eu não acho nada demais, e eu acho que é corretíssimo o projeto do Requião. É claro que o momento, como tem muita gente envolvida na Lava Jato, o momento, quer dizer, pode gerar, não, está fazendo esse projeto para acabar com a Lava Jato. Não, isso é cumprir a lei. Não pode grampear o presidente da República e 2 horas depois sair para a Rede Globo. Quer dizer, se é segredo de justiça, está lá. Aí outra coisa que ele fala: não pode um juiz criar a espetacularização do processo judicial. O juiz tem que falar nos autos. Os procuradores só vivem dando entrevista coletiva. O juiz dá entrevista. Então, ele dá entrevista, inclusive, falando sobre o que ele está julgando. Está julgando. E cria um clima que prejulga que a sociedade, que a mídia aproveita, se ele é o inimigo político da mídia, aproveita para destruir a reputação daquela pessoa, e ele está já pré-julgado, antes de ser julgado. A coisa mais estapafúrdia que houve foi esse do Léo, o depoimento do Léo, que saiu antes dele saiu no jornal, antes dele dar o depoimento, dizendo o que ele ia dizer. Quer dizer, é um absurdo das coisas. E fica por isso mesmo. Porque não tem uma lei que diga que o juiz também está submetido à lei. O Léo, que o doutor Mourão carinhosamente Fonseca carinhosamente chamou, é o Léo Pinheiro, que está preso e que é ou ainda é um dos diretores da OAS. Doutor Mourão, essa lei de abuso de autoridade, inclusive teve a participação do próprio Procurador-Geral da República, que deu algumas sugestões, se posiciona contra, mas ele deu até algumas sugestões acerca desse projeto. O que é que o senhor acha desse projeto? Bom, a justiça, ela não pode exercitar-se, não pode fazer o seu trabalho em respeito total à lei. Quer dizer, o poder judiciário, ele não é um poder divino, um poder que desceu à terra e invadiu o espírito, a mente de determinados iluminados. É um poder delegado pela sociedade. Então, a sociedade não só escolhe os juízes através de seleção, concurso, no mais das vezes, daí essa coisa que não dá para engolir, de nomeação para os tribunais. Por quê? Porque acaba havendo uma promiscuidade entre governo, poder executivo,
E o Poder Judiciário, se o ministro do Supremo é designado, escolhido pelo presidente da República, é lógico que fica uma coisa meio, não é bem clara. Deveria ser um processo que independesse da interferência do Poder Executivo, que é, obviamente, extremamente político. O Poder Judiciário ele tinha que estar acima disso, mas a gente está vendo que não foi. Na realidade, o que houve é que o Poder Judiciário foi usado em muitas circunstâncias como instrumento de destruição do poder que existia. Isso está mais do que provado. A insistência, por exemplo, na figura da presidente Dilma, na figura de Lula e do PT, só muito depois, com muitos clamores da sociedade, como é que é isso? Só são esses os culpados? Aí começam a aparecer os outros. E quando levanta um pedaço bom do tapete, aí é que a gente vê os grandes guabirus da nação, né? Os grandes guabirus que estavam se postando de vestais da nova moralidade. Vocês se lembram com que empáfia aquele Romero Jucá falava? Ele parecia o dono da República, cara. Sei o quê, nós vamos fazer assim, nós queremos assim. O doutor Renan Calheiros, já escolado, porque já foi enxotado uma vez. Ele já foi enxotado do Senado, né? E os aprendizes, tipo o nosso senador Eunício Oliveira, que é um aprendiz desse pessoal aí, que ele está se destacando porque hoje ele é o presidente do Senado. Então, é um perigo muito grande que se instrumentalize o Poder Judiciário para fazer o que politicamente se quer. Só que o negócio adquiriu uma dimensão tal que perderam o controle da situação. Aí agora existem aí umas manobras para tentar, vamos deixar disso, degrada, vamos tentar falar em acordão, não é, entre o Lula, ressuscitar o próprio Sarney, o Temer, o Fernando Henrique, para ver se conseguem frear isso aí. Essa proposta dentro do Congresso, ela vem um pouco nessa perspectiva também. Lamentavelmente, ela tem muito mais assim aspecto de resposta ao judiciário do que propriamente alguma coisa que deve ser feita em tempo de paz. Por isso é que tem tanta divergência e tanto conflito. Mas que precisa de controle, precisa. Quem é que controla o Supremo? Deveria ser o próprio povo. Mas como se o povo não escolhe, né? E os juízes têm que entender que o poder que eles possuem é um poder delegado. O poder não é deles, é da sociedade. Tem lá na cabeça da Constituição. Todo poder emana do povo. Não é só o poder municipal, a Câmara Municipal, ou estadual, ou federal, não. É todo o poder emana, vem, surge, é controlado pelo povo. Então, às vezes a gente vê a empáfia de determinados ministros do Supremo, aquele, como é, Gilmar Mendes, mas que ele está falando aborrecido, porque está se falando, sabe, a sociedade está querendo saber, está perguntando, com raiva, né? Como, cara pálida? Tu estás aí porque o povo outorgou essa responsabilidade. Bom, então, vamos ver o que é que dá isso aí. Vamos ver o que é que dá. Bom, como último tema, temos também no Senado, aprovado numa comissão, a restrição do acesso ao foro privilegiado, que hoje já estava muito amplo. Um cara era senador, estava lá.
Deputado também. Ministro. O cara briga para ser ministro para também ter esse foro privilegiado. Doutor Fonseca, e essa discussão? É difícil. O projeto de abuso de autoridade, eu acho que tem até uma possibilidade de passar. Mas esse diminuir o foro privilegiado, só acha que passa? É meio difícil, né? É meio difícil porque parece que tem 200 deputados que estão envolvidos no Lava Jato. Né? Já dá uma votação grande, né? Mas é um projeto também no mesmo rumo, né? Por exemplo, aquele Bolsonaro, ele comete crimes continuados e está lá, não acontece nada com ele, né? Quer dizer, ele fez apologia do estupro, é racista, né? Diz o que bem entender e não acontece nada com ele. Quer dizer, então, a questão do foro privilegiado dá uma proteção grande a autoridades que não deveria ter, né? Aí quando o cara está para ser pego num processo, aí dá um cargo a ele, né? Um cargo de ministro. O cara, pronto, agora não pode aqui na primeira instância, só pode não sei onde, ser julgado. Então, o caso mais recente foi do Moreira Franco, conhecido como Gato Angorá, que ocupava uma posição no governo Temer que não daria direito a esse foro privilegiado. Passou a ser ministro, vamos dizer, do Palácio, ministro ligado ao governo e... porque diz que ele foi pego no Lava Jato na questão dos aeroportos, né? Sim. Ele tinha pego muita propina na questão dos aeroportos e aí ia entrar no Lava Jato, né? Aí nomearam um homem ministro, né? Para exatamente, não tenha calma aí, vamos deixar para depois, né? Daqui que o Supremo comece o processo, né? Daqui que o procurador indique o processo. Então, é uma proteção indevida a pessoas que às vezes cometeram crimes que são protegidos porque são autoridades, né? É um pouco um complemento da questão do projeto anteriormente, que é esse que os procuradores estão muito agitados contra, né? Dizendo que esse do Requião. Acho que um complementa o outro, né? Do ponto de vista de estabelecer a lei para todos, a norma para todos, né? O julgamento para todos, com direito de defesa, com todas as garantias que possa ter, mas não tem os privilegiados que esse aqui não pode ser julgado, aquele pode. Doutor Mourão, para nós encerrarmos o programa de hoje, o que é que o senhor podia falar a respeito desse outro projeto? Bom, quando a Constituição, em 88, os constituintes criaram essa perspectiva, quer dizer, do foro privilegiado, foi muito mais na perspectiva, digamos, da ação parlamentar. Não é pelo que eu falo, pelo que eu defendo, que eu devo ser punido. Eu tenho uma representatividade para fazer isto. Então, eu deveria estar protegido. Porque quem conhece um pouco a história lembra, por exemplo, teve um deputado federal no tempo dos militares, Márcio Moreira Alves, que fez um discurso em defesa do país e terminou, desceu desceu do púlpito e já foi levado. E por conta disso, mais 3 ou 4 dias depois, o Congresso foi fechado. Então, marcado por esse tipo de coisa, quando inclusive saiu nos atos institucionais a lista de deputados e senadores cassados, simplesmente porque o poder queria. Então, criou-se essa proteção. Mas não é o foro privilegiado, não é para sem vergonhice, para desvio de verba, para propina, para não sei o quê. E eles querem usar um escudo indevido, né? É como o cara que é ladrão e tem uma carteirinha de policial. Eu sou policial. É como se essa carteirinha de policial, meu senhor, não lhe dá direito do senhor roubar, não. Né? Esse foro privilegiado dos deputados e senadores não é para eles roubarem, não. É para eles, para dizer
que eles são funcionários especiais da República, né? Mas não para eles estarem com todo tipo de marmota, depois, não, eu estou protegido pela lei. Por exemplo, tem um safadinho antigo, nominado de Paulo Salim Maluf. Sim. Ele Famoso. continua aos pedaços, eu acho que já tem quase 90 anos, deputado justamente por causa disso. Enquanto ele estiver lá como deputado, ninguém pode mexer nele. Tem cabimento um negócio desse? Até no Aurélio tem o verbo malufar. Vai ter novos verbos logo mais. Bom, terminamos o nosso programa. Alguma coisa, doutor Fonseca? Vamos então agradecer aqui a audiência, doutor Mourão, agradecer a audiência até este horário, dizer que o nosso telespectador pode encaminhar sua mensagem para o WhatsApp do programa e convidá-lo para assistir o nosso programa na próxima semana. Obrigado a todos, boa noite e até a próxima semana.